Amém. Bom, queria te convidar que você abrisse então sua Bíblia lá no texto de Marcos. Marcos capítulo 5. A gente segue a nossa jornada pelo Evangelho de Marcos. Lembrando que nesse início do Evangelho de Marcos nós vemos Jesus iniciando o seu ministério. E especialmente esses primeiros capítulos são capítulos onde Jesus demonstra o seu poder, né? Vimos isso na semana passada com o pastor Juan, onde Jesus ele demonstra o seu poder sobre o inferno, sobre os demônios, demonstra o seu poder sobre a natureza, e nós vamos continuar nessa manhã, nessa mesma sequência, vendo que Jesus continua demonstrando o seu imenso poder. Amém? Eu queria ler o texto com vocês. Diz lá, Marcos 5, nós vamos ler do 21 ao 43. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Verso 25. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma grande hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz e fique livre desse mal. Verso 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando então na casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai da criança e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo isso a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Amém? A palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, essa é a sua palavra. Pedimos ajuda, a iluminação do Teu Espírito Santo, porque sozinhos não conseguimos compreendê-la. Sozinhos não conseguimos
expô-la. Sozinhos nós não conseguimos tirar proveito dela. Pedimos que o Teu Espírito, que tem estado conosco nesse culto, que Ele nos ilumine nesse instante, que Ele nos revele a beleza de Jesus, que nos revele o poder de Jesus, não só a nossa mente, mas ao fundo do nosso coração. Que nós possamos sair daqui nessa manhã, te pedimos, impactados pela beleza do Teu poder, pela beleza da Tua salvação, que foi estendida a nós, por graça e misericórdia. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título que eu dei para a reflexão dessa manhã é: não tenha medo, apenas creia. Essa foi a mensagem de Jesus a um dos personagens dessa história que nós vamos ver nessa manhã. Essa sessão do Evangelho de Marcos, que começou lá em Marcos 4:35 e vai até 5:43, ela trata, como eu falei, da demonstração do poder de Jesus. Jesus demonstra o seu poder sobre a tempestade, então sobre a natureza. Jesus demonstra também o seu poder sobre os demônios. Lembra do endemoniado Geraseno que nós vimos na semana passada? Jesus, nesse texto que nós lemos e nós vamos meditar hoje, ele demonstra o seu poder sobre a enfermidade, sobre a mulher com fluxo de sangue, e também demonstra o seu poder sobre a morte. Percebe que esse texto de Marcos, ele não foi colocado aí por acaso. Ele é colocado, todos esses relatos tratam diretamente daqueles cenários de impureza pelas leis religiosas. Ou seja, pelas leis religiosas, pelas leis da Torá, você não poderia tocar em alguém enfermo, você não poderia tocar em alguém morto, sob pena de assumir a impureza dessa pessoa. Jesus parece que vai contra tudo isso, dizendo que a sua compaixão, e ele é movido por íntima compaixão nesse texto, a sua compaixão tem prioridade sobre códigos legais. A compaixão que Jesus demonstra aqui, como tocar em pessoas impuras, por exemplo, tem prioridade sobre os códigos legais. A gente também está começando a ver aqui mais um sanduíche de Marcos. Aqueles que estiveram conosco já na série já há mais tempo, vocês lembram que Marcos ele estrutura o seu texto normalmente fazendo um sanduíche. Uma parte A, contando uma história, ele interrompe essa história entrando com outra história, e depois ele vem concluir a primeira. Então forma uma parte A, o final da parte A, e a parte B no meio como um recheio. E a gente viu isso já, que quando Marcos faz isso, esse texto do meio, ele traz para a gente uma chave de interpretação muito importante dessa história. Ou seja, os textos eles não foram colocados por acaso nessa relação. A gente vê então que, como a gente leu, a história da filha de Jairo, a história de Jairo, na verdade, ela é interrompida no verso 24. Quando uma mulher, Jesus vai na direção da casa dele, e uma mulher, ela interrompe essa história. A gente sabe também que essa mulher sofria já há 12 anos com uma hemorragia. Qual será o fio condutor dessa história? Primeira pergunta que eu quero deixar para a gente olhando no texto e refletindo juntos. Qual a relação entre a situação de Jairo e sua filha e a situação dessa mulher que sofria já há 12 anos? Então o nosso itinerário vai ser basicamente, nós vamos olhar a parte A, vamos olhar a parte B, a história da mulher, vamos ver a conclusão e depois a gente vai tirar algumas lições desse texto. Amém? Então, olhando a parte A, tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, lembra que ele havia sido expulso, né, da cidade dos Gerazenos, e ele foi então interrompido. Aqui a gente está falando dos versos 21 a 24. Os versos 21 a 24 dizem para a gente que Jesus foi interrompido por um tal chefe de uma sinagoga, um homem chamado Jairo. E aqui é importante a gente entender o seguinte: Jairo gozava de prestígio. Jairo é uma pessoa extremamente respeitada. Numa cidade, na época, de tamanho médio, uma sinagoga tinha 7 líderes. Desses 7 líderes, 3 deles
normalmente eram destacados para fazer uma administração da sinagoga. Cuidava das questões físicas, era encarregado das finanças e era encarregado inclusive de definir a liturgia, encontrar os rolos para leitura, definir quem faz o rolo, então definir quem lê o rolo, desculpa. Ele era uma pessoa, lá em Mateus 9,18, lá em Mateus ele é chamado de chefe, né? Então ele era um dos chefes e gozava de muito prestígio. Só que Jairo estava numa situação desesperadora, tão desesperadora que ele rasgou todo esse prestígio e se prostrou diante de Jesus, vindo de frente, e falou com ele: olha, eu preciso que você vá erguer as suas mãos, impor suas mãos sobre a minha filha, para que ela viva, ela seja salva, porque ela está à beira da morte. Preciso de você. Então, essa é a primeira cena. Muito bom. A gente entende que Jairo, então, de fato, estava numa situação de muito desespero. Vamos continuando. Jesus atende o seu pedido e segue com ele. Obviamente, a multidão vai atrás de Jesus. Eu não sei quantos aqui já estiveram no Alcântara, em São Gonçalo. Alcântara, em São Gonçalo, num dia de semana típico, é uma bela ilustração disso que está acontecendo aqui. Não há como você caminhar em Alcântara sem que pessoas venham e você, ou seja, em Alcântara você está praticamente sempre dentro da multidão. Vocês estão rindo, mas é verdade. Essa multidão seguia Jesus e apertava ele de todos os lados. Agora a gente vai para o segundo movimento da nossa reflexão. Os textos 24, do verso 24 ao 34. O que esse texto está dizendo para a gente? No meio dessa multidão existia uma mulher, mas o texto descreve essa mulher nos versos 25 a 26 de uma forma que eu queria chamar a tua atenção para a gente refletir um pouco a respeito da situação dessa mulher. Ela já havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Gente, eu não tenho ideia do que seja passar por uma hemorragia. Vocês mulheres são guerreiras. Agora, enfrentar isso por 12 anos, e não é somente enfrentar isso por 12 anos, porque você pode passar assim, não, você pode enfrentar isso por 12 anos hoje, em 2020, em 2021. Era enfrentar isso numa sociedade onde, de acordo com a Torá, está escrito lá no Levítico 15, do 19 ao 33, uma mulher com fluxo menstrual ficava impura por 7 dias. Impura significa o seguinte: ninguém poderia tocar nela. Essa mulher estava nessa situação por 12 anos. Ela, há 12 anos, era tratada como praticamente uma leprosa. Ninguém chegava perto dela. E o verso 26 ainda diz para a gente: ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e tinha gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Talvez você já tenha passado por uma situação parecida com essa, de você enfrentar uma enfermidade, você enfrentar uma determinada situação e você correr os médicos atrás de uma solução. Essa mulher estava exatamente assim, há 12 anos. Há 12 anos ela gastou tudo o que tinha. E muito provavelmente ela já estava numa situação que ela era conhecida pela sociedade, conhecida por aqueles que estavam ao redor, e os próprios médicos já nem tinham mais interesse de tratá-la, porque ela era impura. O verso 26, ele termina dizendo para a gente que a situação dela piorava cada vez mais. Uma mulher que sofria de hemorragia contínua por 12 anos, numa condição de impura. É exatamente assim que ela vivia. Essa ideia do fluxo de sangue com relação à impureza, ela era reforçada pela ideia de que o sangue era a base da vida. E uma mulher que sangrava era uma mulher que a vida estava deixando o corpo dela. Então é como se estivessem tratando ela, esperando que ela morresse. Preste atenção, é essa mulher da história. Essa é a mulher que estava há 12 anos, assim, por todos ao seu redor,
ela era tratada como uma leprosa, uma pária, como alguém insignificante. Parece que é o contrário de Jairo, né? Parece que Jairo gozava de um prestígio que essa mulher nem sonhava. Muito provavelmente ela nem se achava digna de Jesus tocar nela, porque ela não vai a Jesus pedindo a Jesus que Jesus impusesse suas mãos nela. Ela vai para tocar nas vestes de Jesus. E ela chega por trás, escondida, no meio da multidão. Lembra de Alcântara? Então, é como se ela estivesse andando, se Jesus estivesse andando na rua da feira de Alcântara, naquele miolo, e alguém chegasse por trás para tocar nas vestes dele. Mas essa mulher tinha uma coisa interessante. Ela acreditava. Isso está no verso 28. Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curado. Ela tinha fé. A despeito das circunstâncias, mesmo sendo tratada como leprosa, essa mulher tinha fé. E ela correu simplesmente para tocar nas vestes de Jesus. Quando ela toca nas vestes de Jesus, duas coisas imediatamente acontecem. Primeira coisa, primeiro fato, ela é curada. Ela percebe que a saúde voltou a seu corpo. De imediato ela foi curada. Mas de imediato também Jesus percebe que fluiu virtude dele, fluiu o poder dele. Percebe que a mulher tocou em Jesus, foi curada, naturalmente virou as costas e foi embora. Jesus poderia seguir adiante, mas o mesmo evento demonstra para a gente que eles buscavam duas coisas. A mulher queria a cura, Jesus quer o relacionamento. Jesus quer saber quem é ela. Jesus virou no meio de todos os discípulos e falou assim: quem foi que me tocou? Os discípulos até riam, né? Falei assim: ó, na boa, Rua da Feira, meio-dia, quente pra caramba, não tem como, Senhor, saber quem te tocou. Não, mas Jesus queria olhar para ela. Jesus estava interessado em um relacionamento, e Jesus insistia. É isso que está no verso 32, ó. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo, quem tinha tocado nele com fé e tinha recebido virtude. Verso 33 descreve para a gente a cena dessa mulher voltando trêmula. Gente, ela não sabia qual seria a reação de Jesus. Naturalmente ela, impura, aquelas pessoas inclusive que tocavam nela eram consideradas impuras, e essas pessoas que tocavam em alguém impura tinham que ficar um dia de molho, porque era considerado impuro durante um dia, enquanto ela 7 dias. Ela vai e toca em Jesus. Jesus quer saber quem é ela. Então, quando o verso 33 fala que ela se volta amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, esse medo e esse tremor podem ter duas perspectivas. Uma, de que ela ficou com receio de que Jesus a tratasse como todos os outros a tratavam segundo a lei, ok? E ela também voltou com um tremor reverente, com um temor reverente, porque ela sabia o que havia acontecido. O verso fala isso para a gente. Ela estava ciente do que lhe havia acontecido. E o que é que lhe havia acontecido? Ela sentiu no seu corpo que estava curada daquele mal. Ela sabia que alguma coisa tinha acontecido. Então ela veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Após ouvir o testemunho da mulher, e aí você imagina a situação, devem ter se aberto talvez algum espaço, a mulher prostrada aos pés de Jesus, relatando tudo o que havia acontecido, e relatando não somente que ela estava curada, mas muito provavelmente desabando o coração dela diante de Jesus. Após ouvir o testemunho, Jesus redefine a identidade dessa mulher. Jesus chama ela de filha. Jesus chama ela de filha. E a gente não pode deixar de perceber que Jesus vira para ela e fala: filha, a sua fé salvou você. Independente dos últimos 12 anos, independente do que você enfrentou, independente do que você tinha de enfermidade,
filha, vá em paz. E Jesus a abençoa, vá em paz e fique livre desse mal. Jesus então pega uma mulher anônima, impura, tratada como uma leprosa, cura e chama de filha. Jesus cura e chama de filha. Ela não tinha importância que Jairo tinha. E mais ainda, Jesus a apresenta como um modelo de fé diante de Jairo. Jesus diz, olha, a sua fé te salvou. Jairo estava lá, Jairo viu isso. Enquanto Jesus falava, agora nós vamos para o terceiro trecho da nossa reflexão. Enquanto Jesus falava, vamos finalizar a história de Jairo. Verso 35 a 43. Chegaram as notícias de alguns que estavam na casa de Jairo. Olha, sua filha morreu. Já era. O verso 36 diz para a gente que Jesus não quis levar em consideração essas palavras. E foi isso que ele falou para Jairo. Ele falou, Jairo, não tenha medo, apenas creia. Jairo, não olhe as circunstâncias. Não se liga nas circunstâncias. Não se prenda às circunstâncias. Apenas creia. Gente, Jairo tinha acabado de testemunhar a fé daquela mulher anônima. Ele tinha acabado de testemunhar a cura daquela mulher. E Jesus segue para a casa dele. Apesar dessas circunstâncias, Jesus chama Jairo a crer. E é essa a chamada que nós recebemos da palavra do Senhor nessa manhã. Nós recebemos a chamada de não olharmos as circunstâncias, de não olharmos as adversidades e de crermos em Jesus. Crer não olhando as circunstâncias como sinal do poder, mas olhando em quem nós cremos. Em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele que nos sustenta, Ele que tem todo o poder. Jesus então leva consigo o seu círculo mais íntimo, Pedro, Tiago, João. E eles vão para a casa de Jairo. Chegando na casa de Jairo, Jesus viu o alvoroço. E muito provavelmente aqui existiam alguns pranteadores, na realidade algumas pranteadoras profissionais. Pessoas que na época eram contratados, eram chamados de carpideiras, que era uma associação profissional, elas eram contratadas para lamentar em enterros. E aquele circo já estava todo armado. E normalmente elas não se enganavam, ou seja, não tinha aquela história de falso morto. Elas entravam para fazer o lamento, para acompanhar até acompanhar o funeral, o translado da casa até a sepultura, cantando lamúrias, chorando. Jesus olha aquilo e fala para eles o que? Olha, gente, por que vocês estão fazendo tudo isso? Ela não está morta, ela está dormindo. A história diz para a gente, todo mundo ri, todo mundo debocha de Jesus. E Jesus entra, então manda todo mundo para fora, e Jesus entra no quarto, quando ele chama aquela menina à vida. Eu queria passar então para alguns princípios e a gente caminha para as aplicações. Amém? O que Jairo e essa mulher têm em comum? O que será que esse respeitado chefe da sinagoga e essa mulher anônima têm em comum? Os dois estavam enfrentando situações desesperadoras, circunstâncias que eles não tinham qualquer expectativa. E perceba que as coincidências, em se tratando de evangelho, não existem. Uma mulher há 12 anos sofria com uma hemorragia, e Jairo estava perdendo sua filha de 12 anos. Essa mulher estava desesperada. A sua vida nos últimos 12 anos vinha sendo destruída. E Jairo temia que a sua vida, ao lado da sua filhinha de 12 anos, tivesse também um fim naquele momento. Esse é um ponto de semelhança. É um ponto onde Jesus intervém na situação. Mas quais são as diferenças entre uma história e outra? Jairo tem uma posição e um nome respeitado. Jairo, ele é chefe de sinagoga.
A mulher não tinha nada disso, a mulher era completamente desconsiderada. A única identificação que a gente vê dela era uma mulher com fluxo de sangue. Então, a identidade dela estava atrelada à enfermidade que ela enfrentava. Jairo, ele inclusive se aproxima de Jesus face a face, pela frente, porque ele gozava desse prestígio. A mulher não, a mulher se aproxima de Jesus por trás, sorrateiramente, muito provavelmente abaixada, para tocar no meio da multidão nas vestes de Jesus. Agora, independente da posição e do prestígio de Jairo, ele não tinha nenhuma vantagem diante dessa situação. Percebe? Ele não tinha nenhuma vantagem diante dessa situação de desespero em que ele se encontrava. Ao contrário, Jesus aponta a mulher como um modelo de fé nessa passagem. Jesus aponta para essa mulher como um exemplo de fé. Os papéis ficam meio invertidos. Parece que de propósito, aquela que não era ninguém, de repente ela foi chamada de filha, foi abençoada e foi enviada livre daquele mal. E a fé dela era uma fé que nada impedia ela de chegar a Jesus. Nem o gênero dela, nem o seu anonimato, nem a sua impureza, nem a sua vergonha. Diante disso, Jairo escuta de Jesus: não tenha medo, somente creia. O que Jesus quer destacar para Jairo é que o tipo de fé que Jairo é convidado a ter em Jesus é a mesma fé que essa mulher tinha. Talvez para alguém que gozava de muito prestígio, é difícil você imaginar que os seus próprios recursos não podem dar um jeito. A mulher já não tinha mais recursos algum. O que isso quer dizer para a gente nessa manhã? Primeiro, que assim como a mulher e assim como Jairo, nós somos chamados a ter fé na pessoa e na obra de Jesus. Ponto. Independente das circunstâncias, independente da nossa história, independente das enfermidades que nós temos enfrentado durante 10, 12, 20, 30, 40, 50 anos, nós somos todos chamados da mesma forma como a mulher, da mesma forma como Jairo, somos chamados a nos prostrar diante de Jesus, crendo na pessoa dele, não crendo nas circunstâncias. Por quê? Porque Jesus é Senhor de toda e qualquer circunstância. Eu não sei nesse instante qual que é a luta, qual que é a dificuldade, qual que é a circunstância que aperta o teu coração. Eu não sei qual é o que veio na imagem da sua memória, do seu pensamento, do seu coração, enquanto eu descrevia a aflição dessa mulher. E eu não preciso saber desse detalhe para poder te afirmar de que Jesus é Senhor sobre essa circunstância. Jesus é Senhor sobre qualquer enfermidade. Como discípulos, nós somos chamados a participar do poder divino da cura através da nossa fé. A nossa fé não manipula Deus. A nossa fé, a nossa confiança de que Ele vai curar, não convence Ele de curar. A nossa fé é graça, para que nós possamos, através da fé, participar do processo de cura dele e testemunhar o que Ele fez em nós. A nossa fé não é baseada na circunstância, em comandar Deus, faça isso, faça aquilo. Nós oramos por cura. E nós precisamos recuperar isso na igreja. Voltar a orar por cura, com fé, porque é esse Jesus que as Escrituras nos narram. Mas nós não oramos por cura com uma fé que manipula Deus, que põe Deus num canto do quarto e fala: Deus, tu tem que me curar. Não é essa fé que essa palavra nos diz. É uma fé de rendição. É uma fé de rendição. É uma fé, meu irmão, minha irmã, que reconhece que o nosso dinheiro não pode nos curar. Os nossos recursos, os nossos planos de saúde, nossas seguranças, nossas estabilidades, nada disso pode nos
curar. Quem nos cura é Jesus. Jesus até pode usar os recursos que Ele mesmo nos dá, mas precisamos entender de onde vem a cura, de onde vem a virtude da cura. A virtude da cura, como nessa situação da mulher, vem de Jesus, vem de uma relação com Jesus. Segundo ponto, assim como Jesus usou de compaixão conosco, Jesus, Ele teve muita compaixão da gente. Quando Ele nos tirou das trevas, quando estávamos mortos, e nos trouxe para a vida. Assim como Ele teve compaixão de nós, assim como a gente vê Ele tendo compaixão dos discípulos, do endemoniado, compaixão da mulher, compaixão de Jairo, da filha de Jairo, nós somos chamados a também usarmos de compaixão como igreja. Nós somos chamados a, como igreja, durante toda a nossa missão aqui na terra, termos uma marca, que é a marca que estava em Jesus, que vemos nesse texto, que é a marca de compaixão. Não somos donos da verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade, ela nos rasga, ela nos marca. A verdade nos fere com amor no nosso coração, para que nós possamos ter compaixão, para que nós possamos ser compassivos. Que jamais, irmãos, as regras, as expectativas religiosas das pessoas e as nossas próprias nos impeçam de sermos compassivos, de termos compaixão, como Jesus. Jesus, ele teve compaixão dessa mulher. Nós somos chamados a viver uma missão que é um chamado à compaixão. Amém? É um chamado à compaixão. Terceiro ponto e último. Então, primeiro, nós somos chamados a ter fé, somos chamados a ter compaixão, e esse texto também nos lembra, nós somos chamados a, dia após dia, proclamar que Jesus é o Senhor da vida, Jesus é o Senhor que venceu a morte. A morte, que seria o maior dos inimigos aqui nessa terra, Jesus já venceu. Amém? Jesus já venceu. Não importam as circunstâncias, não importam as lutas, nós não sabemos, nós não podemos adivinhar, antecipar, afirmar o que é que Ele tem para mim e para você quando sairmos daqui nessa manhã. A única certeza que temos é que Ele é Senhor da vida, Ele venceu a morte. E se aprouver ao Senhor nos levar a enfrentá-la em algum momento, será para a sua glória. Nós precisamos olhar a morte como sendo uma passagem temporária, assim como foi com a filha de Jairo. A morte não tem a última palavra. Jesus trouxe ela de volta viva, a vida. E a nossa morte ainda vai ser mais temporária ainda, porque num instante nós vamos morrer, e no mesmo instante nós estaremos diante do nosso Senhor. Amém? Que essa convicção ela possa ser alimentada no meu coração e no seu coração. E quando nós olharmos Covid, vacina e tantas outras coisas que estão acontecendo, violência, tantos desgovernos, que nós possamos erguer os nossos olhos para os céus e ter, como Hebreus nos fala, os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, entendendo que Ele é Senhor sobre tudo isso. Nós não precisamos temer. Os nossos filhos estão em suas mãos. Nossa vida está em suas mãos. Ele é o único seguro que de fato pode nos garantir. Esse texto nos lembra, gente, que Ele é Senhor sobre a enfermidade, sobre a morte, assim como vimos que também Ele é Senhor sobre os demônios, sobre o mal e sobre a natureza. Nós somos chamados a olhar para Ele com fé nessa manhã. Com fé. Isso não é exclusividade dos pentecostais. A Bíblia nos chama a viver com fé. Mas não uma fé boba, uma fé tola, uma fé temporária, mas uma fé enraizada na palavra dEle. Na palavra dEle que diz: não tenha medo, apenas creia. Apenas creia.
Independente da situação que nós estamos vivendo, no trabalho, na família, independente das circunstâncias, de repente as circunstâncias que estão afligindo eventualmente o teu coração nessa manhã te aproximam mais da mulher do que de Jairo, ou o contrário. Não importa. Nós somos todos chamados a olhar, a ir até Ele com fé e ouvir a sua voz na sua palavra, dizendo: não tenha medo, não dê ouvidos às circunstâncias, apenas creia. É essa a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Vamos orar? Dá-nos fé, Senhor. Perdoa as vezes que nos deixamos levar pelas circunstâncias, pelas dificuldades. Perdoa as vezes que olhamos as condições e dizemos que não há saída. Que a Tua palavra nessa manhã possa produzir em nossos corações fé. Que a Tua palavra nessa manhã, que ao ouvirmos a Tua palavra, nós possamos crer que o Senhor tem todas as circunstâncias debaixo do Teu governo, debaixo das Tuas mãos. E se tivermos, Senhor, de enfrentar enfermidades, se tivermos de enfrentar lutas, se tivermos de enfrentar, Senhor, escassez de recursos, doenças, a pobreza, a perseguição, se tivermos de enfrentar, Senhor, o que precisar nessa terra, nesse mundo, nessa vida, que nós sejamos lembrados que nada disso tem a palavra definitiva sobre nós. Nenhuma dessas circunstâncias define o nosso destino. Essas circunstâncias só nos apontam para a dependência do Senhor. Só nos apontam para a condição dessa mulher de prostrados aos teus pés. E entender que a virtude de cura, que a virtude de sustento, que a virtude, Senhor, de perseverança vem do Senhor. E que um dia, quando nossa carreira aqui nessa terra tiver chegado ao fim, quando tivermos, pela Tua graça, Senhor, lutado o bom combate, defendido aquilo que de mais precioso o Senhor tem nos dado, que é a nossa fé, defendido o Teu Evangelho com nossas próprias vidas, que nós possamos descansar e entender que estaremos contigo num instante imediato a nossa partida desse mundo. Oh, que doce esperança! Oh, que doce esperança, Senhor! Saber que não há vírus, não há violência, não há circunstância alguma que pode nos afastar do Teu amor, que pode nos levar distantes de Ti. Não, nós estamos amarrados contigo, com laços de amor. Que o Teu amor possa nos guiar nessa semana, que o Teu amor possa nos ajudar, Senhor, a instruir os nossos filhos, que o Teu amor possa nos ajudar a guiar os nossos filhos nesse mesmo caminho. Alcança cada um deles, nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.